Alimentos que inflamam o nosso corpo. É o tema de hoje. Vem comigo. Olá, meu povo! O tema de hoje vai ser inflamação, alimentos que inflamam o nosso corpo. Muita gente fala aí, né? Ai, meu corpo tá inflamado, ou eu não posso comer esse tipo de alimento porque esse alimento vai inflamar meu corpo. Mas afinal, inflamação é bom ou ruim? O que danado é essa inflamação? Bom, inflamação, na verdade, é um mecanismo de defesa do nosso corpo para reparar algum dano sofrido, seja uma lesão ou também quando tiver ali um agente invasor, certo? Então, nosso sistema imunológico, ele é acionado e ele vai reparar aquele dano. Então, vamos dizer que, no geral, essa inflamação, ela vai ser boa, porque ela está tentando ali reparar um dano ou combater um agente invasor. Mas existem dois tipos de inflamação no nosso organismo, tá? Existe a inflamação aguda, né? Aquela que é uma inflamação de curto período, geralmente quando você, por exemplo, tem uma virose, né? Tem ali um agente invasor, ela vai reparar aquele dano. Então, a inflamação aguda, ela sempre é mais forte, certo? E por um tempo menor. Então, nesse caso, digamos que é uma inflamação boa, né? Porque o corpo tá ali se protegendo. Quando você também leva uma pancada, alguma coisa assim do tipo, aí forma logo aquele inchaço, né, devido a essa inflamação, certo? Porque o sistema imunológico, ele tá ali, ó, concentrado ali para reparar aquela lesão, aquele dano. Então, esse é o tipo de inflamação aguda. E agora existe um outro tipo chamado de inflamação crônica. E essa inflamação a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Primeiro, como o próprio nome diz, é algo crônico, então é algo aí que fica por bastante tempo, certo, no seu corpo, então não é algo passageiro. E essa inflamação, ela é de forma mais generalizada, tá certo? Então, ela não afeta apenas digamos, uma parte do seu corpo, mas o corpo como inteiro. E por que, Anny, a gente tem que ter uma atenção maior para esse tipo de inflamação? Porque esse tipo de inflamação pode vir a desenvolver e desencadear diversos tipos de doenças. E aí a gente vai falar de doenças que eu tenho certeza que você tem, ou pessoas próximas da família ou amigos que vão ter: diabetes, hipertensão, câncer, dislipidemia, que é o colesterol alto, né? Alguma doença autoimune também pode vir a ser desencadeada por esse processo inflamatório. Então a gente tem que ter um cuidado maior devido a a uma consequência desse tipo de inflamação. Anny, mas o que vem a provocar esse tipo de inflamação crônica? Quais são, digamos assim, as causas, né, que vêm a desencadear esse tipo de inflamação? A gente pode falar de vários fatores, eu vou resumir alguns deles aqui, tá? Cigarro, né, as toxinas liberadas ali do cigarro vai se inflamar teu corpo. Poluição é um dos fatores também que vai inflamar, porque todo aquele ar poluído, ele vai ser como um agente invasor, digamos assim, vai ter substâncias ali que vão desencadear o processo de inflamação no nosso organismo, tá? Outro fator é a alimentação, importantíssimo, que é onde eu vou chegar já, falar de alguns alimentos que inflamam o nosso corpo, mas eu quero deixar claro que não é apenas a alimentação, tá certo? Então, dependendo do tipo de alimento que você estiver consumindo, também vai provocar esse tipo de inflamação. Outro fator é a obesidade. Gente, obesidade é doença, não sou eu, não é Anny que tá falando isso aqui não, tá? É a ciência, são os livros, certo? Estão falando que a obesidade é doença. Por que, Anny, obesidade é doença? Obesidade é uma doença inflamatória, certo? Quando você vai estudar o tecido adiposo, a gordura, ela libera toxinas ali pró-inflamatórias, certo? O que a gente chama de substâncias pró-inflamatórias. E aí a gente pode citar a interleucina 6, o TNF-alfa, certo? Todas essas substâncias, elas vão recrutar o sistema imunológico. Aí você vai dizer, mas tem algum agente invasor? Não, o próprio tecido adiposo, ele recruta, ele produz citocinas pró-inflamatórias, então ele gera uma inflamação no seu corpo, tá certo? Além disso, nós podemos citar o sedentarismo, né? A falta de atividade física também gera inflamação no nosso corpo. E algumas doenças também, aí a gente pode citar doenças autoimunes, que também geram esse processo de inflamação generalizada. Também não podemos esquecer, gente, do estresse,
que é outro fator aí muito agravante desse tipo de inflamação, tá? Inflamação crônica que a gente tá falando aqui. E vamos para o tema de hoje, que é falar dos 7 alimentos que tem um potencial maior inflamatório no nosso corpo, tá? E o primeiro deles, vamos lá, todo mundo sabe, açúcar refinado. Sim, gente, os açúcares refinados, eles causam um processo inflamatório no nosso corpo. Ele desregula também a nossa microbiota intestinal. Como eu já falei aqui, vou deixar alguns vídeos aqui na descrição falando o que é microbiota intestinal, qual a importância dela, que é importantíssimo para a nossa saúde, tá certo? Então, sim, os açúcares, eles inflamam o nosso corpo. Se você estiver consumindo muito açúcar, ele tanto pode vir a desencadear diabetes, mas também vai gerar um quadro aí de inflamação crônica. E onde tem esses açúcares refinados, Nutri? Bom, no docinho, no bolo, nas massas, nos pães, né? Aqueles que não são integrais, eles vão ter bastante quantidade ali de açúcar refinado. Segunda classe de alimentos são os alimentos ultraprocessados. Esses alimentos, quando eles são ultraprocessados, eles vêm com uma grande quantidade ali de agentes químicos, certo? E a gente tá falando de conservantes, de aromatizantes, todas aquelas substâncias que vão dar uma aparência melhor, que vão deixar aquele alimento mais gostoso, né? Mas ao mesmo tempo, ele também vai, se você consumir em grande quantidade, também vai inflamar o seu corpo e provocar esse estado de inflamação crônica. A terceira classe de alimentos são as gorduras trans e saturadas, né? Como eu já falei em outros vídeos aqui, as gorduras saturadas, elas estão relacionadas a um grau de inflamação, tá certo? Podendo vir a desencadear doenças como a aterosclerose, por exemplo, que pode levar aí a um infarto, né? Ou um AVE, que é o acidente vascular encefálico, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado aí com esses tipos de gorduras, que estão na maioria dos alimentos aí processados, né? E também nas carnes vermelhas, as gorduras das carnes vermelhas, das carnes gordas, certo? O porco, né? A picanha. Então, as gorduras dessas carnes, elas são ricas nessas gorduras saturadas. Em outras palavras, gorduras animais, certo? Agora, não todos os animais, tá, gente? Quando a gente vai para o peixe, por exemplo, para a sardinha, para o atum, para o salmão, aí nós temos as gorduras boas, as gorduras ricas em ômega 3 são gorduras boas para a nossa saúde, tá bom? Mas a maioria das carnes vermelhas, né? Também o frango, aquela pelezinha do frango, elas também são ricas em gorduras saturadas. Quarto, o álcool. Gente, o excesso do álcool, na verdade, certo? Se você toma uma tacinha de vinho por dia, você vai viver longos anos, se Deus quiser. Mas se você toma muita quantidade, o álcool, ele também inflama o nosso corpo, ele vai sobrecarregar nosso fígado, podendo levar, inclusive, a esteatose hepática, que é uma gordura no fígado, certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a quantidade de álcool que a gente está ingerindo no nosso corpo. Quinta classe são as carnes processadas, e aí a gente tá falando de salsicha, de salame, certo? Então todos esses embutidos, né, esses processados, eles também possuem muito sódio, né, possuem ali uma quantidade de gordura também e de outras substâncias ali químicas que também vão inflamar o nosso corpo diretamente, tá? Depois eu posso fazer aqui um vídeo falando dos 7, quem sabe, alimentos que vão ajudar aí a desinflamar o nosso corpo. Mas o tema de hoje é esse, para não ficar tão longo. Então aproveita aí para se inscrever no canal. Manda esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas, né, consigam entender a gravidade desses alimentos e entender também que o seu consumo, né, periódico vai levar a uma inflamação crônica e pode levar a diversas doenças, como eu já falei. Se inscreve no canal, manda pro amigo, coloca aí o gostei, né? Ou não, vai que você não gostou do vídeo. Mas se gostou, coloca aí um gostei. E é isso, até a próxima, espero que tenham gostado.